Fala pessoal, bom dia. Talvez vocês escutem aí alguns barulhos de pássaros, mas é que hoje eu tô aqui num hotel. Tô em Franca, interior de São Paulo, e eu fico aqui num hotel. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que às vezes fica batendo, martelando na cabeça de quem tá começando no online aí. E eu vou totalmente contra, e o pessoal que trabalha com design vai ficar bravo comigo. Inclusive eu tenho clientes que eles são designers e eles já até sugeriram para mim para melhorar esse site meu. Mas o que eu quero falar aqui é que você que está começando, às vezes fica pensando que precisa de um site excepcional. E eu vou mostrar para vocês que o meu da Payform, não é nada extraordinário. Aliás, fui eu mesmo que fiz isso daqui. Não tá bonito, tá? Eu sei te falar que não tá bonito. Foi um site que eu fiz em 2019 e de lá pra cá eu venho só basicamente mudando aqui o rodapé, que tá aqui, ó, 2025. Esse ano eu já mudei. Então basicamente é isso que eu tenho feito nele. E para eu começar a falar do meu site, eu vou falar um pouco da estratégia que eu adotei e por que eu acho que o site não é tão importante. Tá? Eu falei não tão importante, não que não seja importante. Ele é importante sim, mas não tão importante, tá? O site da Payform aqui no caso, eu fiz uma espécie de uma landing page que a gente chama. É um site de uma página única. Ó, os pássaros. Um site de uma página única que eu basicamente aqui eu falo o que eu faço, com o que eu trabalho. Então aqui eu falo que eu sou uma empresa de meio de pagamento, que eu entrego um projeto customizado com a sua marca. E aí eu explico que eu tenho máquina de cartão, boleto, Pix, taxa de custo, que você colocar mais é ganho seu, que eu não ganho nada nas taxas, não tenho royalties. Então aqui eu já começo a quebrar algumas barreiras, tá? Aqui eu tenho um botãozinho de Saiba Mais. Todos esses botões de Saiba Mais, contato, que eu coloquei, não vai para lugar nenhum a não ser o meu próprio WhatsApp. Ou seja, você já tem o seu WhatsApp aí, é só você linkar uma coisa com a outra. Então eu coloco as bandeiras que eu trabalho, e aqui eu vou quebrando as objeções das pessoas e vou respondendo perguntas, né? Então, por exemplo, eu falo aqui dos diferenciais. Aqui eu já falo de split de pagamento, antecipação com capital próprio, coisa que pouca gente faz, então você coloca ali algo que só você faz, cobrança recorrente, API para integração e assim vai, tá? Tem uma imagenzinha bonitinha que eu mesmo fiz, o que a gente entrega, eu vou deixar aqui, depois você entra no meu site, talvez o dia que você estiver vendo esse vídeo, eu já tenha criado vergonha na cara e feito um site um pouco mais bonito. Mas esse daqui realmente está atendendo muito bem e eu não sei te falar exatamente quanto que eu já faturei com esse site aqui, do jeito que ele tá, mas foi mais de 2 milhões de reais. Isso é seguro, tá? Tranquilamente. Então aqui, ó, conheça nosso treinamento. Se clicar aqui, ele não vai para o WhatsApp, ele vai para um outro link do próprio treinamento, tá? Que no caso aqui tá mandando para o Instagram. Então aqui tá lá nossos serviços, tudo isso que eu tô falando para vocês que eu faço, eu vou colocando aqui de maneira destacada. Então eu já falei lá em cima, eu falo aqui de novo. Aqui eu falo de Bank as a Service e eu tenho dois depoimentos. Coloquei do Ivan e do Davis, que acabaram virando grandes amigos aí, tá? Que a gente até hoje conversa, por mais que os projetos deles foram entregues aí já tem anos, até hoje a gente tem uma certa amizade aí. Então, aqui eu coloco alguns números, tá? Além dos depoimentos eu coloco alguns números. Os números estão desatualizados, esses números já são maiores, mas depois eu atualizo. Aqui tem outro CTA, o que é o CTA? É um Call to Action. E ali eu coloquei mais umas dúvidas. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. CTA, o Call to Action, às vezes vou chover no molhado para alguns, mas tem gente que não sabe. Nada mais é que um botão para o cara tomar uma ação, Call to Action. Tá? Um botãozinho que ele vai tomar uma ação. No caso aqui ele vai falar com o especialista. O especialista sou eu no caso, porque eu tenho uma empresa de uma pessoa só aqui. Então vamos lá. Dúvidas frequentes, eu coloco as dúvidas que as pessoas normalmente me perguntam, eu já tiro as dúvidas aqui, ó. Tá? Então bem simples, é uma página só com vários calls to action, tá? Vários botãozinhos de CTA para todos os lugares. Então como funciona, ele só vai rolando a tela, ó. Não tem um site muito grande. E o que eu trabalho de conteúdo, na verdade? Ao invés de eu ficar trabalhando aqui, o meu foco sempre foi trabalhar o Instagram. Eu dei uma modificada no Instagram esse ano, eu troquei um pouco a bio, coloquei um link aqui na bio que ele vai para um formulário, eu vou até abrir esse formulário aqui e a gente já fala sobre ele.
Então eu troquei a minha logo, eu coloquei ela mais num tom de escuro, só para poder dar um aspecto, fazer um arquétipo do governante ali, né? É a mistura do mago com o governante. Depois eu não vou ficar falando sobre arquétipos aqui, mas tem vários vídeos aí no YouTube sobre isso. E aí eu comecei a colocar um fundo mais escuro nas coisas, trazer o Instagram um pouco mais para o fundo escuro. Mas antes, eu mesmo, todos esses posts aqui, pessoal, você faz direto no próprio Instagram. Ferramentas do Instagram mesmo, que nos stories ali você consegue criar tudo isso daqui. Não precisa você ficar usando ferramentas complexas, etc. Então, por isso que eu falei, os designers eles vão querer me matar. Mas só que se ele for um bom designer, ele vai entender que quem está começando consegue fazer com o básico. E depois, lógico, com o tempo, contratar um designer para melhorar as coisas. Por exemplo, esse fundo aqui, ó, eu fiz tudo nos stories, mas o fundo foi um designer que fez para mim, tá? Então ele fez, então eu usava esse fundo aqui antes. Então eu tenho vários depoimentos, eu tenho aqui um vídeo meu falando o que é a Payform, e aqui eu tenho vários depoimentos. Cada um desse aqui é um depoimento de um cliente contando como foi a experiência e tal, e aqui embaixo de novo eu esclareço algumas dúvidas, eu deixei fixadas algumas dúvidas aqui de pessoal que mandou na caixinha, tá? Então eu sempre usei, o forte meu foi o Instagram para divulgar. Então aqui eu faço posts recentes, aquele post que não dá muito certo, que não ficou legal, eu arquivo ele. Aliás, eu tenho vários arquivados porque eu fazia de uma forma, eu já mudei tudo. E aquilo que ficou bom e que esclarece dúvidas, que as pessoas fazem contato comigo por algum desses posts aqui, eu mantenho e tento aprimorar eles. Então, por exemplo, eu falo muito sobre guerra de taxa, aqui, ó, enquanto uns brigam por taxa, não é taxa baixa. Aqui eu falo sobre desconto, ó, quem vive pedindo desconto. Então, eu sempre tento colocar o meu método aqui no Instagram. E eu normalmente patrocino tudo isso daqui, tá? Então, não todos, né? Mas, por exemplo, ó, eu tenho um post aqui, tem a sua própria fintech. Eu vou lá e patrocino ele para poder trazer gente para o meu perfil. Eu não tenho muitos seguidores, mas com poucos seguidores que eu tenho aqui, eu consegui fazer muito dinheiro nesse mercado. Então, é claro, é um mercado bem nichado. Eu trabalho nesse mercado já tem 8 anos, não comecei ontem. Vai fazer 9 anos esse ano, inclusive, que eu trabalho nesse mercado. Então, não é de ontem, tá? Que eu comecei e falei, ó, começa do zero aí e você vai fazer milhões. Não, pelo amor de Deus. Mas eu tô te falando técnicas básicas aqui para você criar uma presença digital. Você não precisa mais do que isso. Então, você tem aqui de ferramenta o próprio Instagram, tá? Você tem um site que eu fiz ali, um site no próprio, eu peguei um template na internet, ou você faz no WordPress, mas existem outras ferramentas para fazer. Mas o site ele só dá uma presença a mais no Google, tá? Porque é bem nichado no meu segmento, então eu consigo ranquear bem no Google. Mas aqui do Instagram eu jogo para esse formulário. E o formulário eu tenho usado a ferramenta chamada Tally, tá aqui embaixo, ó. É que eu devo estar na frente aqui, mas chama Tally, tá? T-A-L-L-Y. Por que eu uso a Tally? Porque existem várias ferramentas por aí, mas a Tally ela é grátis para quem quer começar, tem meio que ilimitado para você poder usar e tem várias funcionalidades, sem falar que fica bem clean e bonitinho. Então aqui a pessoa que clica, ele cai num informativo aqui. Então isso aqui já virou o meu mini site. Você pode ver que eu nem coloco o meu site na bio, eu coloco esse site aqui. Então a pessoa preenche aqui, ó lá, eu falo, meu nome é Murilo, sou fundador, aqui eu coloco o site, ó. Aí eu conto um pouco da minha história e peço aqui para a pessoa preencher os dados dela. Aí eu não vou conseguir passar daqui. Mas basicamente eu vou perguntando, eu faço uma jornada do cliente aqui para poder conhecer o meu cliente. Então, pessoal, o que eu recomendo, tá? Que você que está querendo começar no digital e fala assim, ah, mas é muito complicado, quer contratar várias empresas para desenvolver as suas ferramentas e você vai demorar aí meses para poder soltar alguma coisa, começa com menos. Cria um Instagram, cria um perfil, esquece o site, entra no Tally aqui, faz um formulário para a pessoa se cadastrar. Você, com essas informações do formulário, você entra em contato com ela pelo WhatsApp ou pelo próprio direct do Instagram. Tá? O Instagram ele te dá todas as ferramentas. Você tem aqui no feed conteúdos para você mostrar o seu método, mostrar quem é você, colocar depoimentos. Você tem os stories para divulgar, fazer oferta e reter a audiência que você conquistou ali. Você tem os anúncios para trazer gente, você tem
100% das ferramentas para fazer um negócio online usando só o Instagram. Tá? Você tem o direct para poder conversar com as pessoas, então você tem tudo aqui. Talvez o que você não tenha ainda é uma ferramenta para poder cobrar esses clientes. Mas aí entra a solução da Payform, agora vendendo meu peixe, que eu consigo te entregar uma solução de link de pagamento, por exemplo, para você fazer vendas online e mandar cobranças para essas pessoas. Inclusive eu tenho como mandar cobranças automáticas quando você quer vender certa recorrência. Ó. Então nós temos várias ferramentas aqui de meio de pagamento. Esse é o nosso negócio, tá? Mas o intuito do vídeo não é esse, realmente é te ajudar. Ah, e se você tiver alguma coisa legal, por exemplo, eu fixei essa mensagem, eu gosto de mostrar isso aqui. Esse aqui é um vídeo meu, tá sem som aqui, mas depois você entra ali e vê. É um vídeo meu na Times Square, em Nova York, tá? Aqui eu coloco uma legenda falando da Times Square. Mas eu consegui colocar a Payform no telão lá em Nova York, no meio da Times Square, que é a praça principal lá de Nova York. Então depois você entra, não vou dar spoiler não, você entra e assiste, mas aqui já tem um spoilerzinho, ó. Já dá pra ver aqui no telão como ficou a marca lá. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só me chamar aqui, me manda mensagem nos comentários que eu respondo todo mundo. E eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links ali de produtos que eu tenho. Além do link de pagamento, eu tenho alguns produtos que eu ofereço para estabelecimentos comerciais aí que querem evoluir e também ofereço para fintechs oferecerem para os estabelecimentos comerciais que elas atendem. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.